Galera, novamente, a pedido de absolutamente ninguém, estamos aqui de volta no segundo episódio do Tabuleiria Cast. Nesse episódio, a gente escolheu um tema bem especial, acho que vocês vão gostar. E comigo a gente está aqui com o Ale e com a Fabi. O Ale já participou com a gente antes, no último episódio, com opiniões completamente esquizofrênicas sobre, principalmente, Código Secreto. E temos aqui a Fabi agora, novamente, para compor a mesa com mais opiniões completamente esquisitas sobre jogos de tabuleiro. Acho que vocês vão gostar. Gente, eu não falei pra vocês ainda, né, o tema, mas vai ser sobre jogos brasileiros. Porque o que acontece, né, que tem muito jogo que a gente nem sabe que é brasileiro, mas que acaba sendo quando a gente vai pesquisar. E aí, tem algum jogo específico que vocês gostam ou que vocês querem começar aí, galera, pra dar o pontapé? Nossa, vários jogos brasileiros. Assim, de cabeça, assim, o meu favorito agora que eu coloco é o Triora. Vocês conhecem a minha saga com Triora. Triora é Cidade das Bruxas, é um jogo brasileiro que fala sobre 4 bruxas de um coven querendo destruir tudo, buscando vingança por uma delas que foi queimada na fogueira pelo Inquisitor. Só a temática já é maravilhosa. Aí você tem você tem as bruxinhas e você tem os amiguinhos das bruxinhas, os familiares, que tem gato, um demôniozinho, um morcego, uma salamandra, só coisa bonita. É um jogo maravilhoso, é um jogo euro maravilhoso. Quando a gente fala euro, é um jogo que você tem que fazer muitas ações, como controlar área, como comprar carta, fazer conjuntos, para conseguir pontos. E é um jogo brasileiro que não é, felizmente, acho que não é muito popular, não é muito conhecido, mas que você consegue encontrar ele por um bom preço para comprar. E ele, nossa, a gente já jogou junto aqui e é muito bom mesmo. Sim, a temática dele eu acho muito bonita. Tipo, acho que o que eu gosto muito dele é o tabuleiro, assim, sabe? Porque ele pega uma estética, assim, meio que medieval barra gótica, eu não sei, pelo menos eu tive essa impressão quando a gente foi jogar. E, sei lá, achei muito bonitinho o jogo. É um jogo que é bonito de se olhar. Que é uma coisa que o Ale tinha comentado até no último episódio, que o jogo tem que ter uma estética bonita, assim. O jogo pode ser muito, muito foda, muito bacana. Mas se eu olho pro jogo e vejo um visual meio paia, meio feio, eu já fico meio com o pé atrás. Assim, eu fico, não sei e tal. Mas o Triora, ele tem, tipo, tudo. Ele tem, eu acho que as mecânicas são muito legais. O tema é muito legal, que eu adoro o tema dos jogos, assim, meio que medieval, bruxa, meio gótico. Eu gosto desse estilo de jogo. E ele é um jogo que, assim, ele tá mais pro lado complexo, eu diria, de se jogar. Não é um jogo fácil que você consegue pegar e jogar rapidão, igual tipo um party game que a gente tinha comentado. Mas ele não é o jogo mais impossível do mundo, tipo aquele jogo que você senta e demora tipo 6 horas o jogo, né? Mas eu gosto bastante dele, da estética também. E eu não sabia que ele era brasileiro, só fiquei sabendo quando você comentou que era BR, né? Sim. De fato, o Triora que delícia de jogo, muito bom, muito gostoso. Todos os elementos dele trazem, assim, um movimento, um gingado, assim, muito gostoso. Concordo bastante com tudo que vocês falaram, acho lindo, acho maravilhoso, as mecânicas são muito legais. Ele é um jogo mais difícil, não demora tanto, mas se vocês aí de casa são doidos de jogo igual a gente, vai pegar mais fácil. Mas, continuando nessa vibe, assim, de jogos mais estéticos, bonitinhos, do que eu citaria, assim, de jogos nacionais, eu ia falar da galera do estúdio, do Solaria Studios, que trouxeram pra gente Backstabbers, e agora tem também a nova produção deles, A Ordem do Caos, que são 2 jogos que vocês conseguem jogar juntos, muito gostosinhos, a ideia, assim, de avacalhar o outro no máximo que você conseguir, perfeito, maravilhoso. Obra de arte. Sim, complementando, realmente, Solaria Games, vocês são fodas. Realmente, os 2 jogos, assim, o Backstabbers, eles estão finalizando a campanha deles, né, que foi por financiamento coletivo. Sim. Tá pra acho que ser finalizada a campanha e ser entregue os jogos ainda, né, não tá 100% lançado, mas quando finalizar essa campanha, eles vão pegar e vão lançar uma nova campanha que vai ser desse jogo que o Ale comentou, né, que é o Ordem ao Caos, que é a junção de 2 jogos. Eu achei muito legal a pegada, que tipo assim, você tem 2 jogos separados, e quando você junta os 2, você cria um novo modo de jogo. Tipo, eu não lembro de outro jogo que, tipo assim, que tem esse estilo, pelo menos. De cabeça não vem. De cabeça não vem. Tipo, uma ideia realmente bem bacana, bem inovadora, que eu não sabia que, tipo assim, que tinha no mercado, né? E eles fizeram. Então, de fato, parabéns, Solar Studios. Ficou muito da hora. Não, e que bom jogo, hein?
Sim. Nós jogamos aqui, nós fomos testar, né? E como a gente brigou, né? Nossa, demais. Que bom jogo. Muito bom. O que eu gosto disso é isso, a gente vai brincar de um jogo Triora, que é um jogo mais pesado, a gente vai falar de jogos mais que demoram horas pra jogar, mas um simples Backstabbers, jogos que tem aquela brincadeira de ferrar o colega, mas isso rende aqui, é tão gostoso isso. Então, e é legal pra mostrar a diferença, como jogos brasileiros podem ser, tanto pesados, mecânicas bem avançadas, mas a simplicidade também de um jogo que, pra atacar o coleguinha também é muito bom. Sim, e complementando essa parte do simples, Fabi, que eu acho que é muito legal também, que é um jogo completamente diferente, tipo, achei muito engraçado que cada um escolheu um jogo muito diferente. Você pegou o Trora, que é um jogo mais pesado, a Ale pegou o Backstabbers, que é um jogo ali, eu diria, mais pra intermediário, pra leve, e o que eu ia falar é Isso Não É Um Jogo, que, se eu não me engano, as produtoras do jogo são aqui de BH, de Belo Horizonte, né? E é um jogo 100% de cartas e é um jogo muito de conversa, né? Então tem muita gente que fala assim, eu quero um jogo mais pra jogar aqui, pra ir conversando, sem muita regra, sem muita coisa, mas enquanto eu vou tomando uma cerveja, ou tomando algum suco, um vinho, sei lá. E o Isso Não é um Jogo é literalmente isso, que você basicamente puxa cartas e essas cartas vão meio que guiando a conversa que você vai ter com as outras pessoas, né? Então tem o Isso Não é um Jogo mesmo, que ele parte assim que você pode jogar em grupos maiores, né? Assim, tipo assim, 2 pessoas, 3, na verdade, 4, até 5 eu já vi a galera jogando, né? Que é um jogo pra realmente você ir conversando. Então tem várias perguntas ali com vários temas diferentes, que você rola um dado e sai uma categoria aleatória ali, né? E você vai puxando e vai conversando com as cartas. Até o outro que é o prepulsor de DRs aqui na casa, eu diria, que é o Entrelaçar, que sempre quando vem um casal aqui e pede pra jogar algum jogo mais de conversa, né, a gente adora colocar ele, que ele vai dando umas perguntas bem mais profundas assim, né, até pra aprofundar no relacionamento mesmo, e é um jogo que a galera costuma amar de jogar, porque apesar de dar algumas discussões em alguns momentos, né, é muito bacana você ter um jogo leve, que você vai conversando com a pessoa e tal, mas realmente é mais... As perguntas são mais pesadas, assim, né? Vocês mesmos comentaram que já viram alguns casais, né? Que, tipo assim, realmente saíram meio... Não brigados, eu diria, mas, tipo, conversando bastante depois de jogar, né? Algumas das perguntas que tem nesse jogo trazem umas reflexões, assim, bem pesadas, que às vezes as pessoas ainda nem refletiram sobre. Isso é verdade. Sim. E que no momento tem uma resposta ali que acaba decepcionando um tiquinho, mas eu acho importante mesmo assim. Eu acho que essas reflexões que a gente tem durante esse jogo são muito gostosas, são muito bem-vindas. E faz parte, tipo assim, essa questão mesmo de entrelaçar, de aprofundar os relacionamentos, você conhecer melhor as conexões que você tem com as outras pessoas. Inclusive, o próprio Isso Não É Um Jogo é um jogo que a gente costuma recomendar bastante pra pessoas, tipo assim, só grupos de amigos, Sim. não só pra casais também. Isso, não, é assim, de jogo de conversa... na minha cabeça não vem nenhum jogo melhor do que o Isso Não É Um Jogo. Porque realmente ele traz uma pegada, assim, igual você falou, que talvez você nem tenha pensado antes, né? Que você estava convivendo ali com a pessoa e tal. E realmente, ele aprofunda o seu relacionamento a mais, assim, ou com seu parceiro ou parceira, né? Se você estiver jogando mais como casal, ou então como grupo de amigos. E é um jogo que é, tipo assim, literalmente pra você aprender a jogar ele é tipo 5 segundos, 10 segundos, né? Literalmente só jogar o dado e pegar a carta. Então é um jogo muito simples, mas que ele traz muito pra você e pro seu grupo de amigos, né? E tem muito jogo brasileiro. É realmente complicado, porque quando eu parei pra pesquisar sobre jogos BRs, né, pra esse episódio, eu fiquei tipo de cara, porque tem muito, mas muito jogo que você olha assim e você fala assim, isso deve ser um jogo gringo mais antigo. Não, é tipo brasileiro... Muito bom, inclusive. Tem um que é o Quartz. O Quartz é brasileiro também, né? Se eu não me engano. Quartz é brasileiro. Quartz é brasileiro. Sérgio Halaban. E do Xerife também. Ele, Xerife de Nottingham. É o mesmo criador, né? Isso. Eu acho que é legal colocar que, assim, os jogos brasileiros, eles são muito premiados. Sim. Nós temos muitos autores. Inclusive, aqui na cidade de Belo Horizonte, nós temos muitos autores. Então, assim, a ideia dos jogos de tabuleiro ser nova no Brasil de fato, né? Agora que a gente está vendo a expansão do mercado, mas sempre tivemos autores, eu acho isso legal. O Quartz é um bom exemplo de jogo brasileiro, que as pessoas não sabem que são brasileiros. E que é um puta jogo. É um puta jogo.
Sim, a pegada do Quartz, eu não sei porquê, na minha cabeça, assim, meio que não tem nada a ver, mas eu associo muito Quartz com, sei lá, um Mario Kart. Eu não sei porquê, no sentido que, tipo assim, você tá ferrando o seu coleguinha a todos os tempos. Mas talvez acho que o patinho de borracha faz mais sentido do Mario Kart, né? Eu diria que sim. Inclusive, Patinhos de Borracha, ótimo, outro jogo nacional muito bom. É da editora Boreal, né? É uma editora nova, não é? É uma editora. Acho que é bem Não sei recente. se ela é nova, mas eu sei que ela tá lançando muitos jogos por aí. Muitos jogos bons, inclusive Bebê Diabo. Que jogo, que nome, que premissa! Muito Maravilhoso. bom. Mas só voltando rapidinho no Patinhos de Borracha, é um jogo de corrida, né? Cada um vai ter vários patinhos que eles estão descendo um riozinho. E aí a ideia é que os patinhos são os nossos pontos, mas a gente não consegue identificar a todos os momentos quais são os seus patinhos e quais são os patinhos dos adversários. Nossa, Então lembrei acaba desse que jogo. você vai avançando a pontuação do seu oponente sem querer. É caos. Caótico, completamente caótico, dá vários nós na cabeça, mas saboroso, que sabor. E, nossa, um dos primeiros contatos que eu tive com jogos no geral, na verdade, eu lembro disso, nossa, vividamente. Tipo, a gente tinha ido pra um sítio de uma colega, e lá já tava mais de noitão, assim, e ela pegou e tirou um jogo da mochila dela lá e tal, que era o E-Top. Que, assim, eu acho que eu nunca tinha jogado quase nenhum jogo, praticamente, assim, talvez um ou outro no máximo, assim, um Banco Imobiliário, um War da vida, sei lá. E aí ela tirou o E-Top, e, cara, que jogo sensacional. Nossa senhora. Eu acho, assim, talvez seja o meu jogo favorito de perguntas e respostas, de trivia, né? Assim, Sim. nossa, pra quem nunca jogou, gente, o E-Top é tipo como se fosse uma pergunta que a resposta é o top 10. Então, tipo assim, 10 cidades mais populosas do mundo, sei lá. E aí você tem essa pergunta na parte da carta, e no verso dela você vai ter, tipo, as respostas ali, o top 10, né? E aí, cada hora alguém tem que falar alguma resposta que acha que tá naquele top 10, mas sem ver. E você pode trocar a resposta da pessoa. Então, tipo, sei lá, tem uma carta que fala 10 cores, geralmente que as pessoas acham que é as mais favoritas, né? Aí eu vou e falo, tipo, sei lá, marrom. Aí a Fabi pode chegar e duvidar de mim, falar assim, não, eu duvido que marrom tá ali. Então, assim, é um jogo muito legal e tem muita interação entre as pessoas, né? Que, sei lá, esses jogos que tem interação entre as pessoas são os que eu mais gosto, assim. Então, nossa, E-Top é muito Não, o gostoso. E-Top, aqui no La Tabuleria, é um top 10. É um dos jogos que mais pedem, os jogos Que que mais mais pedem, saem que e os mais que mais jogam. ficam em mesa. Até quando nós damos a sugestão para as mesas, e as mesas ficam no início meio assim, não, que jogo estranho. A partir de que eles vão jogando, vai pegando aquele... A galera pega e apaixona. Aí a gente fala, a gente tem mais outros. Não, pode trazer. É um jogo que pega as pessoas muito fácil pela simplicidade, pelo desafio. É um desafio muito gostoso. Então, o E-Top, assim, é um jogo simples, bom, efetivo no que faz. Eu gosto de jogo assim. Ele tem uma premissa e ele é eficiente nessa premissa. Ele é super divertido. Tanto que a gente tem muitos tipos de E-Top e todos devem ser muito bons. O que eu acho a melhor parte do E-Top é, principalmente para pessoas igual eu que não são muito fãs desses jogos de trivia, de perguntas e respostas, ele consegue ser um jogo que satisfaz, que dá diversão. Porque ele não tem aquela tradicionalidade do jogo de perguntas e respostas que é pergunta, responda, ganha, perca pontos. Não, ele vai indo até alguém falar errado, só que ninguém sabe qual é a resposta certa. É muito bom. Nossa, meu maior pesadelo é quando chega algum cliente e, tipo assim, eu vou ver qual jogo que a pessoa quer e tal. E a pessoa fala assim, um jogo de perguntas e respostas e tal. Aí eu falo assim, já ouviu falar do E-Top e tal? Aí a pessoa fala, não sei o que é. Aí eu falo, não, beleza, vou pegar lá pra você, acho que vocês vão gostar. Aí eu chego na estante, as 3 cópias já estão em mesa já. Aí eu falo, meu Deus do céu, qual o jogo de trivia que eu coloco nesse negócio agora? Porque acho que nenhum chega perto. Sim. E sai muito. Eu acho que dos que a gente tem de perguntas e respostas, acho que é o jogo que mais vai pra mesa. Sim. Surpreendentemente. Que eu pensava que geralmente iria mais, talvez o mais clássico, tipo o perfil, né? A brincadeira dele é que ele é muito diverso. Diverso no sentido que as perguntas dele são diversas e trazem questões, pontos, que outros jogos, assim, perguntados é legal. Acho perguntados muito fácil. Master e tal, perfil que o povo gosta. Mas o E-Top, ele traz a premissa dele com as perguntas dele é muito divertida. Eu tenho... Toda vez que eu jogo com outras pessoas, eu começo no modo competitivo, termino no modo cooperativo. Porque a gente quer brincar de descobrir quais são os top 10. Então, assim, é um jogo
muito divertido, muito simples. E é isso, a gente coloca na mesa, é certeiro. Sim. A gente sabe que é bom. Um que eu, assim, realmente fiquei, acho que o mais surpreso de todos é um jogo que só tem coisa boa. Agiotagem, tráfico de armas, roubo de peças de arte. Tem mais o que mesmo? Prostituição. Job. Do Job, tem as do Job. É literalmente só coisa assim, incrível, né? Que é o Dom Capolo. Eu não cheguei a jogar tanto, mas acho que vocês jogaram mais que eu. Vocês podem falar mais, mas esse jogo é muito bom. É sobre máfia italiana, né? É italiana? Nossa, acho que é, né? Esse jogo é um recheio de referências muito bom. É um jogo bem legal pra brincar, tipo assim, de atrapalhar os outros também. Nesse, cada um é como se fosse um dos filhos da máfia que tá tentando se erguer como o novo líder, né? A história é que o chefe da máfia foi baleado e aí você tá tentando se provar como o próximo. Mas é um jogo, tipo assim, cada jogador tem os seus negócios, o negócio da família pra gerenciar, e é isso que vai dar os pontos durante o jogo. Mas assim, ele é um jogo de comércio aberto, então tipo assim, a gente vai abrindo cartas e a gente precisa ficar com essas cartas, mas nem sempre você consegue ficar com essas cartas. E aí é nessa hora que você tenta vender essas cartas pro outro. E aí quem faz o preço são os próprios jogadores, né? Então, às vezes sai a maior maluquice. É muito bom. É lindo essa mecânica de troca aberta. Sim. Eu acho que pouquíssimos jogos têm isso. Eu lembro que a gente fez uma discussão uma vez sobre jogos como Catan, que tem essa troca aberta, né? Que eu falo, eu tenho uma ovelha e eu quero um trigo. Ninguém nunca quer sua ovelha, colega. Ninguém nunca quer a sua ovelha. Então, assim, o jogo do Dom Capolo é essa troca aberta, é você fazer... Fora mesmo da sua hora, você pode ir ali oferecer alguma coisinha. Isso cria uma interação muito boa na mesa. É um jogo extremamente interativo, diferente de alguns outros jogos que a gente pode falar aqui, que não são interativos. O Dom Capolo tem essa beleza, que é isso. Você vai ter que manejar a sua mão, você vai ter que manejar como você vai gastar os seus recursos para conseguir muito mais ponto. Mas você depende de todo o resto da mesa para conseguir isso. Então você só vai conseguir muito ponto se você conseguir manipular todo mundo da mesa. Esse é um ótimo jogo. Esse é um bom jogo para o tipo de mesa que gosta disso e que sabe aproveitar isso. Se você não gosta de sacanear a coleguinha, não tenta nesse jogo. Sim. Não tenta... Não valeria se você não gosta, realmente. Outro ponto que eu acho que esse jogo ele excede assim, em ser muito bom é sobre as próprias trocas, né? Como você falou que ninguém quer a sua ovelha, mas no Dom Capolo alguém sempre quer a sua carta. É só você que... Se ninguém pegou é porque você não descobriu o preço certo. Mas todas as cartas elas vão te dar algum bônus, dependendo de quantas você tem. Mas é um jogo muito social, um jogo muito gostoso, muito animado. Ótimo pra grupos, ideal. Sim. A melhor parte dele é quando você tá, tipo, de fora e aí você pega e escuta, e você pega o bonde andando de algum assunto que tá rolando, e aí você pega e você, tipo, escuta, isso aqui a gente realmente escuta quando a galera tá jogando. Você tá de boas, assim, e você escuta no canto de ouvido a pessoa falando assim, troco 3 agiotagem, quem quer 3 agiotagem? Gente, quem quer 3 agiotagem? E a pessoa fala assim, eu troco 3 agiotagem por... 2 corrupções. Por 2 corrupções. Aí o cara fala assim, não, eu tenho 2 do job aqui, eu troco os 2 do job pelas 3 agiotagens. Mais 5 mil. Mais 5 mil. Mais 5 mil conto, na mão, ó, limpo. E aí você fica escutando isso e você fala assim, velho. Eu acho que a gente só vai ser proibido no YouTube. Mas realmente o jogo é muito bom. Eu não lembro agora se ele tem alguma restrição de idade. Como provavelmente tem, né? Imagino, né? Com certeza. Logicamente a gente não coloca nunca pra certas idades, não tem nem como. Eu só não lembro se agora se é 16 ou 18 anos, mas eu tenho uma especificação lá, né? Mas assim, o Dom Capolo, ele é um jogo de mesas específicas. Sim. Igual eu falei, tem mesas que vão entender a beleza e a maldade do jogo, tem outras que não. E é isso. Que a parte do divertido do jogo realmente é a questão da troca, né? Se não encaixar essa parte, realmente o jogo acho que a pessoa não vai curtir tanto. Nessa pegada das interações, um que eu gosto muito, tem muito tempo que eu não jogo mesmo, mas que eu tenho memórias muito boas dele é o Xerife, o Sheriff of Nottingham. Gostoso. Ele é muito bom. Jogo. Ele inclusive foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Acho que a minha escalada de jogos tabuleiro começou com Azul,
Aí depois eu joguei Munchkin. E... se eu não me engano, o Xerife foi o 3º ou 4º jogo que eu joguei. Eu acho que foi 4º. Se eu não me engano, eu joguei Coop antes de jogar Xerife. Mas Xerife de Nottingham também é muito bom. É outro em que trocas fazem bastante parte, mas mais na questão do suborno. Do suborno, assim. Muito gostoso. Isso é verdade. Do Sheriff, gente, pra quem nunca jogou, vocês me corrigem se eu estiver falando bobagem, faz muito tempo que eu joguei. Mas eu lembro que a ideia é que vai sempre ter uma pessoa que é tipo como se fosse o fiscal do... eu não sei se é do castelo, o fiscal da cidade, alguma coisa assim, né? Xerife da cidade de Nottingham. Tá no próprio nome, né? Diga-se passagem. Mas aí vai ser a pessoa que tá tipo meio que fiscalizando o que tá entrando de mercadoria na cidade. E existem mercadorias que são ilegais, que você não poderia entrar com elas na cidade, que se o cara te achar, ele vai apreender a mercadoria. Só que aí você tem que declarar o que você tá levando na sua carruagem, né, na sua sacola ali, pro cara que é o xerife da vez ali. Então você chega pro cara e fala assim, tô levando 3 pão aqui, 3 sacos de pão e 2 sacos de laranja, sei lá. E aí o cara ele pode pegar e tentar e querer fiscalizar o que você tá levando de fato. Só que você pode subornar ele. E você pode mentir se você tiver alguma coisa legal. Então você tá falando lá que você tá levando 3 pães, mas na verdade você tá levando 3 coisas proibidas lá que valem muito dinheiro. E aí o cara fala, vou olhar o que tem na sua sacola. Aí você pega e só bota o dinheiro por baixo do cara e fala assim, não olha não, sou, que isso, eu tô de boa, aqui eu tô levando só pão, não olha. Então essa dinâmica de você ter que subornar o seu colega, eu acho que criou situações muito engraçadas. Mas ele é mais difícil de jogar? Agora eu não... Não, eu não acho ele difícil, não é um jogo complexo. Inclusive, na comparação com o próprio Dom Capola, eu acho que o Xerife é um pouco mais simples. Sim, eu acho mais simples. A questão do Xerife, ele é um bom jogo de blefe, né? Ele é um jogo de blefar. Uhum. E a diferença dele é que ele não existe essa interação mais aprofundada que o Dom Capolo. Então ele não exige a maldade extrema das pessoas. Porque o Dom Capolo exige maldade das pessoas. Sim. O Xerife é bom por causa que tem essa questão. Toda rodada, uma pessoa vai ser o xerife. Então, se você está se sentindo injustiçado, a sua vez vai chegar. Só que se você não for esperto, você também pode tomar na cara. Porque você pode perseguir todo mundo, mas se você persegue as pessoas erradas, você pode perder o jogo. Então é um jogo bem divertido de manipular e medir o momento certo, que é um bom jogo de blefe, né? Blefar é isso, é o momento que você vai usar a verdade e o momento que você vai usar a mentira a seu favor. Mas ele, eu acho assim, toda vez que a oportunidade dele de ir pra mesa, aqui na casa, eu acho que sempre dá certo. A gente sempre vê as pessoas se divertindo horrores. Eu gosto muito desse jogo. É um outro jogo também do mesmo criador do Quartz, que Quartz é um sucesso, o Xerife também é um sucesso. Entre Quartz e Xerife, eu não vou fazer essa escolha, porque eu gosto muito dos dois e eu sei que eu irei estar traindo um. Mas colocar na mesa e explicar, eu gosto muito mais do Xerife. Nossa, eu adoro o Xerife. O Quartz é legal, mas a parte do xerife, de você chantagear a pessoa, me pega muito. Mas o Quartz tem aquele momento que você vai lá com a mãozinha e rouba os cristalzinhos mais valiosos do coleguinha pra você. Nossa, é um sabor. Aí uma comparação muito difícil, Quartz ou Xerife? Não faremos essa. Não faremos. Não foi a premissa da noite. Entre o Quartz e o Xerife eu prefiro o silêncio, porque os dois são muito bons, de fato. Tem um também que eu agora de cabeça eu não lembro se a empresa é mais recente, se a editora é mais recente, mas tem a Party Games, né, que no próprio nome já diz, que é brasileira também ali e faz muitos jogos assim mais rapidinhos, né, mais de festa e tal, né, que a gente tinha até falado no episódio passado. Que tem o Segue o Fluxo, que acho que é um dos jogos também que mais sai aqui pra mesa, né? Que ele é muito bom, é um jogo muito tranquilo de se jogar, realmente ali você consegue explicar pra galera em 2 segundos. E a premissa dele é muito legal e leva até você a conhecer um pouco mais seus amigos, né? Que pra quem nunca viu, gente, o Segue o Fluxo, tipo, cada um vai receber uma plaquinha e aí vai ter umas cartas que vão fazer uma pergunta, tipo assim, qual é o pior inseto do mundo, por exemplo, sei lá. E aí você tem que pegar, você tem que escrever alguma coisa no seu quadradinho ali, né, e tal, sem ninguém ver. E a ideia é você tentar escrever o que você acha que todo mundo vai colocar.
Então, se, por exemplo, nesse caso, se a gente estivesse jogando aqui, eu e o Ale tivesse colocado, por exemplo, Pernilongo, e a Fabi tivesse colocado... Qual outra que você falou? A Fabi acho que não responderia. É verdade, a Fabi se absteria de... Eu amo insetos. Mas pela brincadeira do jogo eu colocaria barata. Por exemplo, barata. Eu amo baratas. Como eu e a Ale, a gente colocou a mesma resposta, a Fabi que ficou de fora, ela ia receber tipo um negócio de ponto negativo, ficha. né? Uma ficha de ponto negativo. E a ideia é você ser a pessoa que tem menos das fichas. Então você tem que colocar sempre o que você acha que vai tá todo mundo colocando ali de majoritário, né? Então surgem umas situações bem engraçadas. Pelo menos eu acho que eu nunca vi ele ir pra uma mesa e a galera não gostar. Assim, acho que é um jogo muito difícil de você não gostar, não sei. Eu acho legal a quebra de expectativa desse jogo. É verdade. Porque quando a gente coloca na mesa, as pessoas acham que a gente tem que escrever coisas diferentes e tentar pontuar o que é o certo. Nesse jogo não existe o certo. E isso dá aquele mini parafuso na cabeça das pessoas. Assim, tipo, como assim? Não há um certo. Há a maioria. Não interessa o que é certo. Não interessa se o melhor sabor de pizza é, sei lá, calabresa. Não interessa se um inseto mais odiado é a barata. Se a maioria colocou uma mosca varejeira, é a mosca varejeira. Então isso que é legal, tipo, você tentar brincar com a cabeça das pessoas. Eu acho assim, esse jogo na mesa, a primeira rodada é estreita, todo mundo erra. A segunda rodada, aí começa a brincadeira, chega aquele momento que você fala assim, por que você colocou essa resposta? Você tá maluco? Você tá maluco? É muito bom! Por quê? Não, sexta-feira nunca é o melhor dia da semana, é o sábado. Aí o povo, não, mas sexta-feira, você tem a noite, mas você trabalha. Eu não trabalho na sexta-feira. Não, mas como assim? Sempre dá uma briga. Em toda mesa eu chego, tem uma briga, tipo, você tá maluco nessa sua resposta? Sim. Pior que eu tô tendo um déjà vu, porque se eu não me engano, saiu uma carta dessa pra uma galera que tava jogando aqui, acho que nesse final de semana, que todo mundo colocou que o melhor dia da semana era sábado e só um menino colocou sexta, e o cara ficou indignado. Ele virou pra galera e ficou tipo assim, ele criou uma tangente ali, tipo de 2 minutos de discussão, falando que tipo assim, os caras são malucos, como assim sábado é melhor do que sexta? E o menino ficou indignado. Eu acho que essa carta, ela é sempre muito polêmica. É muito engraçado. Se eu não me engano, tem uma carta que ela, inclusive, já é preparada pra polêmica, que é a do achocolatado. O achocolatado. Qual é o melhor tipo de achocolatado, abre parênteses, exceto Todd? Aí fudeu, né? Aí... Cara, mas é um jogo muito bom, muito saboroso. É um jogo de compreender os grupos, de saber o sabor das massas e das maçãs. Nossa, você lembra que teve uma mesa que, tipo, o costume das pessoas que jogam esse jogo, termina a primeira rodada, porque tem um momento de finalizar o jogo, né? Uhum. Eles jogam novamente, porque tem muita carta e tá todo mundo se divertindo. Então é um jogo que as pessoas jogam o tempo todo, né? Até cansar. E eu lembro que chegou um momento que uma mesa, eles só começaram a gritar as respostas. Em vez de eles anotarem, eles começaram a gritar. 1, 2, 3 e pá! E pra ver se todo mundo falava a mesma resposta. Então, assim, já virou. Eles já transformar um jogo dentro de um jogo. Que é a regra da casa ali, né? Pra mim, isso é um sintoma de um jogo bem feito. Uhum. Onde que as pessoas, elas querem jogar, que elas querem continuar um jogo e criam coisas ali dentro. Expandir as experiências. Então, assim, a Party Games, assim, a editora consegue o fluxo. Nossa, acertou muito bem na premissa desse jogo. Sim, a galera gosta muito. Um que já é mais antigo, eu acho que é mais antigo, não sei, mas qualquer coisa vocês me corrijam. O Beaver Creek também. O Beaver Creek é brasileiro, né? Ou eu tô ficando maluco? Beaver Creek é brasileiro. Beaver Creek é brasileiro, né? Não sei dizer se ele é mais antigo. Não. Não? Eu não sei de qual ano que ele foi lançado. Me fale o que você considera antigo. Eu tô falando que esse jogo deve ter no máximo 2 anos. Sério? Nossa, na minha cabeça... A gente tá em 2025, 2024, 2023... Eu acho que foi 2022, 2023. Sério, cara? Nossa, na minha cabeça, tipo assim... Antes de 2020, já é mais antigo. Antes de 2010, ancião. Eu diria na categoria. Depois eu que tenho comentários esquizofrênicos. Nossa, Beaver Creek é tipo 2023?
22, 23, se não me engano. Nossa, então Não sei exatamente. Não é muito antigo, não. Nossa, então é bem novinho. Esquece que eu falei, então. Bom, Nossa, o Beaver Creek, eu acho que ele pega a ideia muito, sei lá, na minha cabeça, ele é tipo a pegada do Jenga, né? Pra quem nunca jogou, o Jenga é aquele que tem a torre de madeira que você vai tirando o bloquinho e colocando pra cima, né? Que é clássicozão, né? Mas a ideia do Beaver Creek é muito legal, que você vai pegando tipo uns bonequinhos de castor, tipo umas miniaturazinhas, e você vai junto com umas madeiras construindo uma represa. E o jeito que você constrói é sempre diferente, porque você joga uns dados. Então os dados falam como que você vai construir, de qual modo. Então tem hora que você tem que colocar com os dedos, tipo meio que uma tesoura, pegando tudo. Ou então só com o mindinho. E o objetivo é você acabar com suas madeiras primeiro antes que todo mundo. E sempre rola da represa cair em algum momento. Então o negócio tá todo avacalhado, a represa tá toda arregaçada, mas você continua construindo em cima daquele negócio. Eu não sei, pra mim, por exemplo, se eu tenho a opção de jogar Beaver Creek, eu não jogaria nunca mais Jenga. Não sei se é opinião polêmica. Concordo. eu concordo. Beaver Creek é muito gostoso. 100% caótico. 100%. Uma delícia. Sim, a pegada do Beaver Creek de ser caótico é verdade mesmo. A única questão de Beaver Creek, mas é uma questão pessoal minha, é porque eu sou horrível em Beaver Creek. Única e exclusivamente porque eu bebo muito café, muito energético e a minha mão fica tremendo. E na hora que eu explico o jogo pras pessoas, a minha mão tá lá tremendo. Mas é o último. E alguém quebrou meu mindinho e após isso eu nunca mais consegui usar ele direito. Não falamos sobre o incidente do Taco Gato. Ter Taco Gato em incidente. Mas, caso Taco Gato. Caso Taco Gato. Que é outro jogo muito bom também, só que é mais party game, não é brasileiro. Mas o Beaver Creek novamente, jogos de premissa simples, é esteticamente fofo. Verdade. Entrega o que propõe. E é sempre muito divertido de colocar em mesa, as pessoas gostam. É um jogo muito bom, é um jogo que funciona. Sim. É tão bom ver isso. Um outro jogo também pra gente colocar aqui, que a gente já falou de euro, a gente já falou de blefe, já falou de comércio, de destreza, mas a gente ainda não falou de criatividade. Tem o Abstratos. Nossa. Verdade, nossa, tinha esquecido, realmente. E o Abstratos é muito bom. Muito bom, um jogo que o seu objetivo é utilizar peças dos formatos mais aleatórios possíveis para fazer esculturas para que as outras pessoas entendam qual era a palavra que você pegou no início. Vamos dizer, se eu peguei uma palavra lá, castelo, eu vou usar minhas pecinhas e tentar montar um castelo, e aí os outros vão tentar adivinhar o que eu fiz, enquanto eu vou tentar adivinhar o que os outros fizeram. Só que ele tem várias dificuldades, aí chega a hora que você pega uma cartinha lá e a sua carta tá silêncio. E aí você precisa usar suas peças para montar o silêncio. Ou a carta constância. Muito bom. Caraca, não. Sem dúvida, Abstratos, eu acho que é um belo exemplo de jogo, de mecânica diferente, é uma mecânica de construção, é uma mecânica de adivinhação, de dedução, mas ele é feito de uma maneira tão bonita. Eu gosto muito do Abstratos nesse momento de... Ele tem aquela pegada meio Dixit mesmo, mas ele aprofunda e ele deixa, eu acho que mais bonito. Concordo. Eu gosto de construir, eu gosto dessa pegada que você tem que... Eu gosto de coisas que trabalham a nossa comunicação através dos jogos. Então, se a gente tem um Team Tree, que é um jogo onde você tem que aprender a se comunicar com as pessoas, a gente tem o Abstratos, que é preciso que você se comunique de uma maneira que a gente não está acostumado. Então, é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Quando você for construir a sua carta, a sua escultura, vá no senso comum. Vá naquilo. Você precisa linkar a palavra com algo que as pessoas estão acostumadas. Não é algo... Você não tem que fazer aquela escultura perfeita. Ninguém consegue. Você tem que linkar símbolos. Você tem que fazer as pessoas conectarem símbolos. Eu acho isso tão bonito. Eu acho essa conexão assim, de simbologia e palavra muito bonito. Sim, é um jogo maravilhoso, assim, incrível, tanto em questão de mecânica, quanto em questão de praticidade, até quanto a questão das mesas que jogam.
praticidade é uma coisa que a gente não pode falar em abstratos. Praticidade eu teria que discordar. Ok. Talvez não seja. O que eu tava querendo dizer é que eu lembrei de um dia que teve uma mesa jogando e eles eram simplesmente incríveis, assim, gênios do abstratos. Em todas as rodadas, todo mundo acertou todas as esculturas. Isso é Eles difícil. fizeram a pontuação perfeita, todo mundo. Caraca. Nossa, isso aí é realmente um feito. Porque, assim, você pegar e você, de vez em quando, assim, tem umas casas que são muito impossíveis. Cara, tem umas casas que são nossa, arregaçantes. Pra quem nunca jogou, você tem, tipo, como se fosse um set, né? Como se vem num quadradinho. Cada né? um tem o seu conjunto, os conjuntos são idênticos, né? E aí ele tem uma variedade de peças. Tem Sim. peças redondas, peças quadradinhas, cilíndricas, palitinhos. Sim, é realmente usar a imaginação pra tentar extrair ali o significado do negócio. Mas ele é muito bonitinho. Eu, pessoalmente, eu não sei, assim, mas eu gosto mais das cartas iniciais, dos níveis iniciais. Eu não sei. Porque, tipo assim, os níveis, quanto mais vai avançando o jogo, né, pros níveis finais, mais abstrato vai ficando, né, o negócio, né? De fato. São 4 níveis? Ou são... São quatro níveis. Mas eu acho que a beleza do jogo é esse nível, porque eu sempre falo. O primeiro nível, ele é um nível muito palpável, ele é um nível muito visual. Negócio físico. Eu vou construir um parque, eu vou construir um muro, Uma ponte. uma ponte palpável. Aí ele vai ensinando a gente como o jogo em si ensina como você constrói abstrações, palavras abstratas mesmo, como de um parque. Aí eu vou subir para escrever um desconexo, um terminado, um fim. Depois eu vou construir uma conexão. E por último, eu vou construir a constância, o caos, Desordem. a desordem. Nossa, desordem é... Sabe? Então eu acho que assim, o jogo ele segue um nível assim que fica muito legal quando você joga, porque ele te ensina a trabalhar as palavras. Eu gosto muito desse jogo, acho que já deu pra entender. É um ótimo jogo. Mas o Abstract realmente, ele é muito bom e a galera gosta bastante também. Eu acho que, assim, não é um dos que mais saem, assim, até porque acho que ele vai só até 4 jogadores, né? Então, O que a gente tem O que a aqui, gente tem. assim, Tem uma expansão que tem uma adiciona jogadores, não é? expansão, e Adiciona tem mais. o Abstratus Pop, que Verdade. é super colorido, ele vai até 6 pessoas. É como se fosse um novo Abstratus. Esse jogo deu tão certo que ele tem expansões e ele tem outros jogos. Ah, não sabia não que tinha mais, tipo, variações abstratas. Achei que era Tem. só um ali fixo. Ué, é bom demais. Mais abstrato pra galera toda aí. Sim. E, gente, temos aqui pra finalizar só uma pergunta surpresa pra vocês dois aqui, que eu queria saber, e também algumas das galeras tinham perguntado lá. Ale e Fabi, qual é o jogo favorito de vocês? Só vale um. Verdade! Só vale um. Só vale um, apenas um. Pego no momento. Pode falar apenas um. E um breve relato de por que você acha que ele é o melhor. Ou o favorito, né? No Nossa, caso, né? O seu Eu vou favorito. estar traindo toda a minha coleção de jogos. Eu construí uma coleção de jogos baseada nos jogos que eu amo. É a hora de traição. Tem que escolher Mas as apenas um. respostas são erradas. Você começa porque eu preciso de um momento. No momento que o Ale tá usando todos os neurônios dele pra Me conjurar. desculpe, Gloomhaven. Meu jogo favorito é Terraforming Mars. Traiu o Gloomhaven na alta, cara. Que isso? Que dor. Baseado nas horas. Né? Baseado. Quantas horas a gente tem de Terraform Mars? 50 Eu mil não horas. sei se eu já tenho mais horas de Terraforming do que em Gloomhaven. Eu acho. Eu acho questão. provável. Fica a questão, eu não sei. Mas por que Terraforming Mars? Eu acho um jogo... É um jogo euro, né? É um euro. Um euro delicioso. O objetivo é você conseguir marcar pontos enquanto os jogadores tentam terraformar Marte. Ele tem uns comentários, assim, muito engraçados, alguns meio ácidos nas cartas. As descrições das cartas são maravilhosas. Mas o que me pega mais é, tipo,
a quantidade de estratégias que você pode aplicar durante o jogo. Que são várias companhias, né? Como se cada jogador fosse uma empresa tentando patrocinar, né, a terraformação. E são várias habilidades especiais que essas companhias dão para os jogadores. E aí, dependendo da companhia que você tem e das cartas que você recebe durante o jogo, você vai montando uma estratégia meio que única. Você pode até tentar repetir algumas coisas que funcionam para você no seu jogo, mas virtualmente a cada partida você vai ter que adotar estratégias diferentes. E sem falar de que é um jogo que, assim... Nossa, apenas escolhas difíceis, você sempre tá sem dinheiro. Sim. E você pode atrapalhar o outro em todas as formas possíveis. O draft, meu Deus, o draft. Delicioso, maravilhoso, perfeito. Eu jogo quase todos os dias. Tem que ter aquela partidinha de marzinho de leve pra começar o dia, não tem como. Ai, perdão, Gloomhaven. Mas Você é não muito pensou nem no Root. Não. Foi direto ali, ó. O alvo no marzinho. Nossa, Ruth também, que delícia, que sabor. Traiu o Ruth, cara. Caraca, velho. Fabi, sua vez da escolha. Isso é muito cruel. Mas eu tenho que dizer que isso foi de uma crueldade tamanha, porque assim, nem... Nossa... Tá, vamos pensar em mecânicas. Jogos de mecânicas que eu gosto, sem dúvida, seria o Wingspan. Não, assim, a mecânica que eu gosto de construção de máquinas, de descer conjuntos, dessa coisa do Wingspan. Wingspan é um jogo belíssimo, é um jogo sobre aves, é um jogo criado por uma bióloga. Nossa, assim, é um jogo pra mim que realmente eu jogo com prazer, foi um dos jogos que eu falei, foi, eu acho, o primeiro jogo que eu falei que eu preciso comprar ele pra mim. Então é isso, assim, eu coloco um Wingspan, mas sofrendo, porque tem Root. Root é um jogo maravilhoso, tem o Cálico, meu Deus, o Cálico. Tem o Triora, tem o Terraform Mars, tem o Wingspan. Tem muita opção, né? Nossa. Assim, mas é um Wingspan, eu acho que... Caraca, é isso. O que eu acho muito legal do Wingspan, o Wingspan em si eu nunca joguei, eu joguei o Wyrmspan, né, que é a versão de dragões. Mas eu acho muito bonitinho no Wingspan que todas as cartas ali de pássaros são pássaros reais, né? Então, você falou que é feito por uma bióloga, né? Então eles tiveram todo cuidado ali de deixar o jogo, assim... na realidade ali, né? Então, tipo assim, você tem esse pássaro aqui, e eu acho que nas cartas explica um pouco dos pássaros, ou no manual, tem uma coisa assim, não é? Sim, tem no Wingspan tem, no Wyrmspan tem sobre os dragões, mas todas as sinergias, todas as habilidades das aves, elas têm uma questão que tem a ver com a biologia do animal. Isso é muito legal. É um jogo muito bem feito, é um jogo muito bonito esteticamente. É um jogo lindo, feito tem em aquarelas. Feito em aquarelas. Nossa, maravilhoso. E o legal dele é que as expansões só acrescentam mais mecânicas, mais cartas. E são expansões que falam das aves do mundo todo. Então, assim... a gente tem a carta da pomba, a gente tem a carta da galinha. É muito bom. Tem uma pomba no jogo? Tem uma pomba. E a carta da pomba é ótima, ela coloca ovos em todas as outras cartas. Sem falar também da editora, né, do Wingspan. Stone Meyer. Só jogaço, de fato. Só jogaço. E, gente, com essa última pergunta, a gente se despede aqui do segundo episódio, que inclusive, essa segunda pergunta, eu não tinha comentado com vocês que ia rolar ela, só pra pegar de surpresa mesmo. Mas fica aí, gente, com esse episódio. Se vocês tiverem alguma sugestão de assunto que vocês queiram ver a gente falar bobagem ou falar qualquer coisa também, só deixar nos comentários aí ou mandar pra gente também no direct do Instagram, que a gente escuta tudo que vocês falam. Fechou? Galera, algumas últimas palavras aí antes da gente encerrar? Gatos. Jogos de gatos. Talvez o próximo episódio, Jogos de Gatos. Fiquem aí, galera. Um abraço pra vocês, que é o Henrique. Ale, Fabi, um abraço pra vocês, gente. Tchau, tchau.